Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio Off Jesus, esse podcast que eu acredito de verdade que existe algo de Jesus para você. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, um cara que Deus me deu a oportunidade de conhecer alguns anos atrás e hoje eu tô mais perto dele, o grande, como dizem a lenda, João Mourão. Tudo bem, Tudo mano? bem, irmão? Fala aí pra galera, e aí, galera, sou o E João aí, Mourão. galera? Sou o João Mourão. Ô, mano, felicidade demais de ter você aqui no nosso podcast. É engraçado que antes de a gente até entrar na história aí e tal, tudo que aconteceu, eu já fui em algumas reuniões suas sem te conhecer, Sim, e você já foi nos evangelismos meus lá de Cariacica, sim, e eu nem te conhecia direito, né? sim, Então, fala pra galera quem é o João, de onde veio, quantos anos, fala um pouquinho, mano. sim. Sou o João Mourão, nascido aqui em Vitória mesmo. Tenho 29 anos. Sou um missionário. Amo amar pessoas, Uau. sabe? Revelar Jesus através disso, através do serviço. E quem conhece o João Mourão já identifica isso, entende? Uhum. Porque a gente senta na mesa, igual a gente tomou café aquele dia, a gente vai falar sobre Jesus, vai falar Ah. como ele se move, como ele tem se movido nas nossas vidas. Então, tipo assim, seu João, entende? Porque tive uma história, né, que eu vou compartilhar hoje aqui com vocês, que a forma como Jesus me tocou, assim, naquele no momento que eu fui tocado por ele, eu falei que eu queria ver outras vidas serem tocadas dessa forma também, entende? Que massa, mano. Então, isso é o João É o Mourão. João. A gente fala que a gente não é uma foto, né? Existe um álbum de Sim, várias fotografias. E pra gente entender um pouquinho até o que Deus fez na sua vida, fala pra mim como que foi a sua trajetória com Cristo, mano. Tipo assim, sim. você sempre foi da igreja, você foi aquele típico cara que cresceu direitinho ali dentro, você Sim. saiu. Como que foi a sua experiência? Quem te apresentou Jesus? Então, minha mãe sonhava em ser Uhum. mãe, né? Dona Aham. Jaqueline. Então, ela teve o primeiro filho, mas perdeu. Quando nasceu, nasceu morto. Nossa. E aí, passando ali os meses ali, ela orou ao Senhor. Falou, Senhor, se você me der um filho, eu entrego Uhum. a vida dele toda para você, ele vai pertencer a você. Uau. E aí, meses depois, ela ficou sabendo que ela estava grávida. E aí, quando eu nasci, minha mãe já, tipo assim, já estava indo à igreja. E ela Uhum. falou que ela não queria ter a vida que ela tinha antes, ela e meu pai. Que Aham. eles viviam em escola de samba, festa. Ali é cultural de Vitória, Sim, né? ali, porque minha família foi muito envolvida nisso, minha bisavó, meus avós. Uhum. Então, quando ela falou assim, quando meu filho nasceu, eu já não quero isso. Então, ela começou a ir à igreja. Então, eu cresci ali dentro, Uhum. junto com ela. E é engraçado que ela sempre conta essa história quando as pessoas vão lá em casa, que eu nasci, eu não tinha nome. Minha mãe queria João, meu pai queria Pablo, Sério? sabe? E aí, Oh, na que hora, o massa. pastor começou a pregar, o pastor começou, antes da apresentação, ele começou a pregar sobre João Batista. E na hora que minha mãe ia falar Pablo, que meu pai queria, meu pai chorando, falando, não, é João. E aí, João Vitor, graça divina. Que a Uau. gente acredita muito nisso, entende? No nome, assim, sabe? Sim, Em algo sim. profético. Te E, carrega muito mais que, sim. né, a nomenclatura. E aí, tipo assim, cresci ali junto com minha mãe na igreja. Minha mãe fazia parte do Ministério de Dança. Eu fui Uhum. crescendo nisso, sabe? Junto com ela. Então, quando aconteceu aquele mover em BH, meus pais me levavam. Eu fui Uhum. para BH de 2000 a 2005 junto com eles. Uhum. Então, tipo assim, eu Pô, nasci no meio daquele fogo de Deus ali, esse, daquele mover. só um parênteses, esse mover que tava acontecendo é aquele famoso que teve até a ida do Danduque pra lá, Sim, né? Ana Paula Valadão, Cirilo, David Ah, Keelan. aham. Então você tava Então, ali no meio tava dessa ali no galera. meio. E os nossos líderes costumavam dizer o seguinte, que aquilo que era para cair sobre a vida da minha mãe respingou na minha vida. Massa. Então, eu nunca fui uma criança normal, a gente costuma dizer lá em casa. Que eu voltava e meu pastor sempre incentivava, prega na escola. Então, desde criança, Sim, eu, tipo assim, pregava nas escolas. Tipo assim, CA falava de Jesus. que A massa. professora falava que a gente tinha que rezar, eu falava que a gente tinha que orar. Já dava Aí, problema ali pro já. sistema, né? Aí eles ligavam lá pra casa. Eu lembro que eu estudei numa escola católica, né? Nossa, E aí. tinha uma menina da minha sala, ninguém era evangélico. E aí tinha uma menina da minha sala que ela falava, vocês têm que adorar a imagem. Aí eu falava que não.
Aham. E aí, no recreio, meu pastor ensinava eu a fazer culto de avivamento no recreio. E eu fazia esse culto de avivamento. E hoje, alguns dos meus amigos e discípulos que eu cuido eram essas crianças que estavam lá na escola naqueles dias, Uau, mano. Você já entende? ministrava elas desde lá. Desde criança. Desde lá. Então, sempre isso de ter visão, de escutar do Senhor. Que às vezes em reuniões mesmo dos adultos assim, eles paravam para ouvir uma criança porque estava tendo um discernimento do Espírito. Uau. Entende? Eu era a única criança, era o mascote da turma. E o ministério que minha mãe fazia parte tinha 40 pessoas, era um ministério de dança, de louvor, Era grande, mano. era grande. Pra dança, E eles sim. faziam reuniões de avivamentos dentro da UFES, no ginásio da UFES. Que massa. Entende? Então, Então, assim, nesse primeiro episódio, assim, já mostra que você já nasceu experimentando um pouco do que experimentando é o mover de o Deus. mover de Deus. Tipo assim, literalmente dentro do fogo de Deus, sabe? Uhum. Minha mãe costuma dizer que ela sabia que eu nunca ia aceitar menos, porque eu experimentei algo do Senhor, algo peculiar, algo diferente. Aham. Entende? E a pergunta é, sempre foi assim? Sua juventude, Não, a adolescência? questão é a adolescência, né? E aí teve um período em que a pessoa que eram os pastores do meu pai, que cuidavam dos meus pais, eles se separaram. Uhum. Então, tipo assim, eu tinha muita referência do meu pastor. Meu pai trabalhava muito, então eu vivia na igreja. Sim, Então eu vivia com meu pastor. Meu pastor estava orando, ele estava no devocional dele, eu estava lá sentado, quietinho, vendo. Eu sempre falava assim, quando eu crescer eu quero ser como meu pastor, sim. entende? Então, quando eles se separaram e teve essa ausência ali, eu senti muito. Eu Uhum. fiquei doente, porque a gente não se despediu. E eu senti aquele abandono. Então, tipo assim, na minha adolescência eu já cresci um pouco revoltado por isso. E que aí eu comecei a ver outra parte da religiosidade, as coisas dos bastidores que estavam acontecendo. E eu sempre me perguntava, eu falava, cara, que aquilo que eu vi quando criança não existe mais no Brasil. Uhum. E aí na adolescência a gente vai indo, então, tipo, quando vai ver a gente se Perdeu a perde. referência, né? Perdi a referência, sabe? Fiquei revoltado. E aí comecei, tipo, a ir pro mundo mesmo, sabe? Uhum. E teve um momento ali que, tipo assim, foi muito fundo. Tipo assim, eu cheguei ao fundo do poço. Sim. Eu costumo dizer até que dentro da história das escrituras, quando fala sobre o filho pródigo, eu me vejo dentro daquela história, entende? Uhum. Porque chegou um momento que eu pedi a minha herança e fui embora, Uhum. sabe? E aquilo que eu achava que seria a cura se tornou a doença para mim, Ó. entende? E aí eu É, me mano. vi naquele lugar ali desejando a comida dos Isso, porcos, isso foi aqui em Vitória mesmo. aqui em Vitória mesmo, Você chegou, sabe? você chegou a compartilhar um pouco comigo, cara. Também, assim, acho que é legal Sim, você expor isso, de certa forma. Até porque, assim, hoje a gente vê cada vez mais nas periferias, sim, principalmente, já que não tem essa referência mais de uma sim, igreja, muitas vezes nesses ambientes não tem uma igreja que de fato traz uma relevância para o bairro, que apresenta Jesus, eles começam a ter a referência nos meninos do movimento e sim, tudo mais. E como você perdeu essa referência, você também chegou aí para esse caminho, né? sim. Conta um pouquinho pra gente, assim, como que E foi. aí foi final de 2012, ali. Tinha alguns amigos que tinham entrado, né? Porque meu sonho era ser jogador de futebol. Eu Aham. sempre tenho esse sonho, né? É, É, periferia principalmente, né? O único esporte que tem pra gente jogar, um sim. campinho, uma quadra. Só que eu sempre soube que não era o que o Senhor queria. Em Aham. 2010, na verdade, antes, eu treinando no clube. E aí, era um time da nossa região ali. A gente recebeu um convite para jogar no Rio contra o Fluminense. Uhum. Que E massa. aí, só que antes de a gente saber da história que a gente ia jogar, eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu sei que eu não vou ser jogador de futebol, mas me dá uma experiência só para ir ver como que é. Depois eu vou seguir aquilo que o Senhor quer. Aham. Cheguei no treino, o professor falou, a gente recebeu um convite, final do ano a gente tá viajando para jogar contra o Fluminense no Rio. Então eu tive essa experiência, eu já, ó. E Aham. fui, só que chegou lá, me apaixonei por aquilo, falei, ah, não, Senhor, depois que eu tiver 35 anos, eu Eu faço, compro. eu cumpro a obra que o Senhor tem para mim. Mas eu sempre soube quem eu era em Jesus e o que o Senhor tinha para mim, entende? Eu Uhum. conheci grandes homens de Deus, eu recebi palavras de grandes homens de Deus, sabe? Sim. É a parada assim que não tinha como você correr pra Eu não muito. tinha, porque O eu já trem te sabia, entende? perseguia. Eu Aham. sabia que aquilo ia me perseguir, sabe? Então, aí quando eu voltei, eu machuquei o joelho, tudo começou a dar errado. Uhum. E aí, quando eu fui ver aqueles meninos que estavam comigo também, meu primo, todo mundo começou a se envolver com isso. Então, como eram meus amigos, eu estava perto. E quando eu fui ver, eu já estava mais dentro do que fora, Uhum. entende? E isso foi aqui no próprio Espírito No Santo, próprio né? Espírito Santo, Ali no entende? mais específico Principalmente Alagoano. alagoano. Aham. E aí, fiquei, sim, 3 anos ali, entende? Uhum.
me envolvendo ali realmente em algumas coisas e até o que o Senhor me encontrou. Uhum. Então, tipo assim, o que eu acho mais forte foi porque no início tudo é bonito, entende? A gente Uhum. pega, igual eu falo da história do filho pródigo, né? Aquela Sim, questão, sim. gastei, Tava com a a nota, aquela nota, aquilo coisa. tudo, mas chegou um momento que eu me vi desejando a comida dos porcos. Uhum. Que eu tava, tipo assim, no fundo do poço mesmo, entende? E E, como que foi? Jesus falou com você, mano? Você, sei lá, caiu em consciência? Como que foi esse... Porque assim, eu tenho uma experiência, até sim, relato no meu livro, assim, eu tive uma experiência sobrenatural mesmo. sim, 15 anos, querendo ficar ali, pegar as menininhas, fazer aquelas coisas. Aí eu vi, assim, um mover de Deus de forma até... De Deus e do demônio, né? sim. Que é a experiência que eu tive. Como que foi a sua, assim? Estava ali envolvido com a galera do movimento, e aí você falou, não quero mais isso, como que foi? Então, e aí, final de 2014, eu falei, vou voltar para Jesus. Uhum, Tentei, não consegui. E aí, no final de 2014, estourou uma guerra dentro da comunidade. Morreu uhum, alguns meninos que a gente conhecia. Eu falei, cara, eu não quero isso. Só que fora para outras comunidades, eu já não podia ir em alguns lugares, entende? uhum. Já Já, tinha aquela perseguição de sim. outras pessoas. E aí, fui estando ali dentro, estando ali com os meninos ali dentro ainda. Deu, acho que 3 meses antes de eu voltar para Jesus, eu comecei a ver a morte. É, Eu comecei a ver isso. Deus te Até o mostrar. dia que ela chegou na porta do meu quarto. E ela não entrava. Anos depois eu fui descobrir que tanto a minha avó como minha mãe, às madrugadas, elas estavam de joelho na porta do meu quarto orando. Depois que eu Uau, chegava em casa, sabe? uau. E muitas das vezes que eu chegava em casa, eu escutava palavras desses homens de Deus. Falavam ao meu respeito e eu não queria acreditar. Eu falei, isso não vai acontecer. Eu Uhum, queria voltar, mas eu não tinha força. Só que eu entendo o seguinte, que dentro dessa história do filho pródigo, o pai ele não vai em busca do filho, mas uhum. quando o filho decide voltar, ele vê, ele vai ao É, encontro. ele vai correndo. Então, naquele momento que eu decidi voltar, o Senhor foi ao meu encontro. Uau. E a forma como ele foi no meu encontro foi no pior lugar que eu imaginei que nunca o Senhor estaria, entende? Uhum. Tava dentro da minha careta, bêbado, drogado. Quando eu fiquei surdo, e o Senhor falou: Não te chamei para isso. E veio todas aquelas promessas que o Senhor tinha a meu respeito. Te achou lá na micareta. No meio da micareta, a galera pulando, eu parado, João. Eu olhava assim, eu parado, o pessoal me sacudindo pra ver se eu tava bem, o que que tinha acontecido. E eu comecei a rir. E daqui a pouco eu comecei a me cheirar o Aí, cheiro do Márcio. álcool. Cara, ó, vocês aí que o Márcio ali também é o nosso terceiro cara do podcast. O cara tava no micareta. O cara ficou surdo, os caras achando, pô, esse cara tá tendo uma overdose, alguma coisa do tipo. Mas aí é Deus falando com você. Deus falando comigo. Eu comecei a me cheirar assim, e o cheiro de álcool, da maconha, tudo foi embora. Eu comecei a rir. Eu saí andando, fui embora pra casa andando sozinho, rindo. E E tipo você assim, até tinha contado pra mim que você não podia andar não sozinho lá. podia, entende? Era um alvo fácil, né? Vou dizer Aham, assim. aham. Mas aí quando eu fui andando assim, o Senhor foi falando comigo. No outro dia, uma colega, que nem cristão era, me ligou e começou a pregar pra mim. Aí eu falei assim, eu Ó, entendi. micareta, agora Deus usa o ímpio. Olha só como que Deus tá Pra fazendo. pregar, começou a citar versículo bíblico. Eu falei, rapaz. Aí depois eu cheguei pra ela e falei, é, você sabe o que você falou agora, né? Você falou isso e aquilo. Não, não falei não, João. Ó. Aí eu falei, cara, o senhor. Aí na semana eu fui pro encontro com Deus. Uhum. Fui Aí pro encontro com Deus. terminou de matar o homem. Aí foi aquilo. E aquele encontro era aquele voto de silêncio, naquele que você não podia Sim, falar. aquele mais antigo. Mais antigo, Era né? uma versão mais antiga do Cara, encontro. foi uma das melhores experiências, porque aquilo ali restaurou, tipo, a minha intimidade com o Senhor, sabe? De passar Uhum. aqueles 3 dias em silêncio, conversando, só eu e ele, Massa. entende? E, cara, assim, é incrível, né, mano? Porque quando a gente fala de você ter pisado nesse lugar e voltado, isso fala de uma graça que Deus teve com você. Sim, E, infelizmente, não é com todos isso que sim, acontece. Não é que Deus não queira fazer da mesma forma, mas algo que com 15 anos também moveu meu coração a tomar a decisão de viver para Cristo sim, e deixar, assim, as oportunidades que o mundo tinha para mim, cara, era que eu caí nessa consciência de que o amanhã não existe. sim, O amanhã é uma possibilidade. Ele pode sim, vir. E eu acho assim
que a gente tá numa geração, não todos, é claro, mas assim, grande parte dessa geração, ela vive meio que como aqueles soldados kamikaze, né? Tipo Sim, assim, eles estão de fato entregando a vida deles e sim, acham que amanhã eu volto. sim, Assim como o seu propósito do sim, futebol, amanhã eu sirvo a Jesus, amanhã eu deixo o tráfico, amanhã eu deixo tudo isso, a droga. Só que quando eu fui pra casa, eu falei bem assim, irmão, eu caí em si da minha consciência pecaminosa, eu caí em si, assim, eu consegui me ver, aquele cara sujo, sem a presença de Deus, e que se eu morresse ali agora eu ia pro inferno, que eu nunca mais consegui viver sim, com essa dúvida no meu coração, que sim, é, se eu morrer amanhã, sim, será que eu vou estar com Jesus? sim, E depois, acho que você também viveu isso, além dessa pergunta, a gente começa a viver também assim, e se Jesus estiver aqui hoje comigo? sim, A gente corre por uma corrida de viver uma eternidade com Ele, é lindo, mas também a gente, nessa corrida, aprende a viver com Ele também. sim, Porque parece que tem uma galera que só aguarda Jesus pra eternidade, aham, não é não? Tipo sim, assim, pô, eu vou viver com Jesus, mas Ele tá aqui, agora. sim. Mas aí você teve essa chance, né, mano? Tive essa chance e engraçado que minha mãe tava lembrando essa semana, a Aham. gente conversando, e ela falou, engraçado que o dono da comunidade te expulsou porque ele falou, eu gosto muito de você, mas eu não quero você fazendo isso. Ó. Ele e o gerente, na época. E aí o Uhum. gerente parou de falar comigo, ó, enquanto você estiver fazendo essas coisas erradas, eu não vou falar com você. Os caras meio que, tipo assim, criaram uma rixa com você porque você tava fazendo errado e, assim, acho que até Deus mostrou pra eles que você Sim, não era não aquilo. servia para aquilo ali, Aham. entende? Você ia ser um empecilho. É, e era engraçado, porque às vezes parecia alguns crentes, né? Aham. Nossa, tem uma luz que brilha em você, tem algo diferente. A gente recebia essas orações, né? Aham. Assim, que ia, tinha algumas coisas que eram absurdas, mas tinha algumas coisas que as pessoas falavam, nossa, você tem uma luz, você tem algo diferente. Teve um que achou até na época meu Facebook e mandou mensagem. Uhum. Nossa, eu vi que você tem algo diferente, você nasceu um lar cristão, né? Hum. E aí eu visualizei, não respondi, porque eu não gostava, né? Porque a gente eu vi muito dessas vezes os caras irem orar por nós, vocês vão pro inferno. E Aham. sempre aquela coisa pesada, então a gente já tava Sim. cansado daquilo ali. As revelações normalmente era só pro sentido negativo, né? Só pro sentido negativo. E não é esse pensamento que Jesus tem pra gente, sabe? Foi Sim, até uma sim. palavra que o Renan pregou no voluntário dele. Que ele falou, cara, Jesus tem pensamento de paz, ele tem pensamento de paz a respeito de você, Uhum. sabe? Amém, cara. Então, tipo assim, não é o que hoje é pregado, entende? As pessoas estão cansadas de ouvir isso, você vai pro inferno, você vai pro inferno. Não é por medo, Uhum. sabe? É. Isso é real, cara. Assim, eu vejo que tem duas linhas que muitas pessoas que vão pro cristianismo vivem elas. Ou serve a Jesus por medo de ir pro inferno, Sim, ou para ficar rico aqui na terra. sim, E nunca por aquilo que ele é. sim, Assim, mano, a gente já conversou algumas coisas no nosso café. Eu acho que só faz sentido pra gente, jovem, deixar tudo que o mundão tem, é, todas as oportunidades que a gente tem a nosso favor, se for para viver um relacionamento real com sim, Jesus. Conhecer ele, aqueles livros ali uhum, de Bob Sorge, que nos ensina sim. tanto sobre fluir na adoração, fluir na vida com Deus. E assim, pegando o gancho disso, como que foi a sua conversão, no caso de novo, né? Sim. Você tava ali, Deus falou com você naquela picareta, tu foi pra casa, começou o encontro com Deus e depois? Cara, aí eu me tranquei no quarto um ano. Um ano. Ninguém queria ser meu amigo de fora. Nem da igreja as pessoas queriam ser meu amigo. Mas eu entendi que foi Jesus que me tocou. Então, tipo assim, se a pessoa não queria ser meu amigo, eu Uhum. não tava ligando. Porque eu encontrei meu amigo Jesus. Ah, Entende? ó. Então, tipo, comecei a me relacionar com ele dentro do meu quarto ali, dia após dia. Passou um ano, o Senhor me levou para uma escola missionária, onde eu fui extremamente impactado, Uhum. sabe? Voltei com uma palavra daquilo que o Senhor ia fazer. E é aí que começou a Fairy Nature, entende? Uhum. Que após voltar dessa escola, 9 meses, a gente gerou durante 9 meses ali como um filho mesmo, sabe? Uhum. Aquilo e a gente fez 24 horas de adoração, Uhum. sabe? Mas eu passei Massa. esse um ano, tipo assim, um ano trancado dentro do quarto, e depois, tipo assim, mais um ano
para iniciar aquilo que o Senhor Uhum. tinha para mim, Foi entende? gerado mesmo, né? Foi gerado. No caso, foi um movimento, podemos Sim. colocar uma palavra assim, né? E o que você viu, cara, sobre gerar um movimento? Como que ficava a sua mente sobre isso? Porque eu lembro que na época o pessoal até de fora do estado vinha, né? Sim, Achavam seu nome não sei aonde, sim. e Deus começava a falar com eles, eles vinham pra cá. Como que foi esse processo? E até porque depois durou por tanto tempo, como que foi o Projeto Fire, Então, o movimento, no caso? aí a gente passou esse ano de 2017, assim, de fevereiro, se não me engano, até novembro, a gente orando por chamada de vídeo, e aí era uma equipe, os meninos que sempre estavam orando comigo. Um morava no Rio, outro em Minas, outro em São Paulo, outra em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Uhum. de várias partes do Brasil, Bahia, e a gente começou a orar. E aí eu escutei do Senhor a data, o dia certinho pra gente se reunir. E cada um começou a comprar sua passagem do próprio bolso para estar aqui. Até Uhum. então seria um grupo assim de 24 a 50 pessoas, porque aí veio dois pastores amigos meus, né? Que é a Uhum. Amanda e o Amarildo, da igreja MCT, né? E eles vieram Uhum. participar com a gente. E falou, vamos levar algumas pessoas da nossa igreja. E Uhum. o pastor Amarildo sempre brincava. Minha igreja tem, se não me engano, era 8 jovens e não sei quantas crianças. A Entende? igreja dele dava em casa, Em né? casa. Eles começaram debaixo de uma árvore, foram para uma garagem Que e massa. depois um bar fechou e eles abriram a igreja. Aí virou o Boteco do Joel. É Boteco do Joel. Aí conhece a igreja, massa? Boteco do É, Joel. Essa é massa a história, né? Você começou em humildes começos, sim. né, cara? E E aí aí, foi o Boteco do Joel, mas que ó, o e aí a gente pegou, começou a pessoal orar, comprou as comprou passagens. as passagens e vieram. E a gente, pô, vamos reunir. Chegaram é ser no sábado, de sexta para sábado, essas 24 horas de adoração. Uhum. A galera chegou na quarta. Bom, eles ficaram quarta, quinta e sexta sem dormir. Eu nunca tinha visto aquilo. Eles não conseguiam dormir. A gente só conseguia chorar e orar. E gerar Uhum. canções espirituais. Ali, sabe? Gerar canções. Teve canções que surgiu ali que estão guardadas até hoje, mas que foram fortes pra gente aquele dia. Aham. Sabe? Porque daquilo que a gente tava vivendo. Foi pra aquele tempo, né? Foi, tipo assim, teve pessoas que falaram, deixa a gente gravar. Fala, essas canções não é pra ser gravadas. Uhum. Entende? É, eu tive perto de algumas pessoas, até do movimento assim que aconteceu, tanto o seu quanto alguns aqui de Vitórias, e eu vi muito isso acontecer assim, canções que todo mundo sabia que se gravasse ia pro Brasil Sim, todo, só que não é pra sim, gravar, é pra gente aqui agora. sim. E a gente não tinha, tipo, a gente não almejava isso, sabe? A gente só queria fazer aquilo ali, estar com Jesus, sabe? O Sim. propósito daquelas 24 horas era estar com Jesus. A gente não imaginava que ia tomar uma proporção muito grande. E Aham. aí, quando chegou no dia, a gente disse que a gente não conseguia dormir mesmo. E aí a gente chegou naquela sexta-feira, quando a gente abriu a porta da igreja, tinha mais de 200 pessoas. A gente não tinha Instagram, a gente não tinha nada, a gente não sabe onde aquelas pessoas saíram. Não sabe. Elas foram atraídas. A gente foi conversando com algumas, né, durante aqueles dias, e aquelas 24 horas se tornaram 26 horas e meia De duração de adoração e constante. oração ininterruptos. Entende? Uhum. E a gente foi muito tocado. E aí, quando passou isso, algumas pessoas que estavam ali, que veio de outro estado, vamos fazer em tal cidade, a gente tá recebendo convite para isso. E eu falei, cara, eu não escutei isso do Senhor. Eu voltei pro meu quarto. E Uhum. aí começaram a vir uns convites, e eu voltei pro meu quarto. Eu passei 2018 trancado dentro do meu quarto, amando Jesus. Uhum. Até que deu agosto de 2018, o Senhor me falou assim: abra a porta de sua casa. E a gente começou a se reunir na sexta-feira, na sala da minha casa, 11 horas da noite. Uhum. Com um grupo de pessoas que eu vim conhecer na primeira reunião que foi. Um Uhum. amigo chamou outro amigo, que estavam nas 24 horas, outros que escutaram e a gente começou a adorar o Senhor. Uhum. Começou a acontecer coisas sobrenaturais, sabe? Da gente orar e só chover sobre a casa. Da gente sentir o cheiro de vinho novo, sabe? De vinho mesmo forte e a galera ficar embriagado Ó. nas madrugadas, sabe? Então a gente começou a receber uma visitação do Senhor. Até que chegou um momento que fluiu por debaixo da porta. Uhum. E aí veio as vigílias, Uhum. que já Ah, não eu lembro. cabia, É, entende? não, eu cheguei, acho que eu fui na última, né? Que a gente conversou Acho que foi aquele a dia. última. A última vigília. Foi um tempo muito precioso, cara. Sim, Por mais que ela, logo depois, você sentiu de Deus também de se encerrar. Mas, assim,
foi muito importante para até outros movimentos acontecerem, Sim, né? Tipo assim, sim, veio até aqui, agora surgiu outros, sim, querendo ou não, surgiu o Reset, surgiu outras coisas. E para você, irmão, de um cara que nasceu na presença, na juventude, se desviou, mas lembrou das palavras que tinham sobre você, depois voltou para a presença, começou a querer viver com Jesus de fato no seu quarto. sim, E como que chegou hoje no Alagoano? Como que foi isso? sim. Foi uma transição, foi muito forte, né? Porque igual a gente estava falando, 2018, ali não tinha nem começado ainda aquilo que... E Uhum. aí, em novembro, a gente fez outra... Um ano depois, a gente fez a conferência da Fire, em formato Sim. conferência. E foi muito forte. E aí eu fui para BH, em Uhum. 2019 de novo, para a Escola do Clamor. E quando eu voltei, o Senhor, eu escutei do Senhor que não dava, não cabia mais dentro da sala da minha casa. Então Uhum. isso precisava sair. E aí eu tive uma experiência antes, dentro do meu quarto, depois uma vigília dessa na minha casa, aonde minha cabeça começou a escorrer óleo. Uhum. Só que não tinha óleo nenhum em casa. Minha Uhum. mãe não estava em casa, meu pai não estava em casa, não tinha ninguém. E eu comecei, tipo assim, me arrepiar, comecei a sentir uma presença tão forte que quando eu fui tentar levantar, eu fui lançado ao chão. E, e nisso eu liguei pra uma pessoa e a pessoa falou assim pra mim: Você sabe que Jesus está te separando pra algo nele. Uhum. Então eu achava que Jesus estava me separando naquele tempo ali para Uhum. aquilo, mas não era para aquele tempo ainda. Sim. Existia algo muito mais profundo. E aí em fevereiro a gente começou as vigílias. A gente fez 3, 4 vigílias. As 2 primeiras vigílias foram muito fortes. Não tinha Uhum. ninguém conhecido. Você entra em Sim, Jesus. era só, tipo assim, um bando de maluco junto, Sim. orando, queimando. E cada vez vindo mais gente. Gente de Cariacica, Serra, do interior. Pessoas que escutavam falar e queriam beber daquilo, sabe? Uhum. E aí foi poucos meses que a gente teve 4, 5 vigílias. Eu lembro que a penúltima vigília, quem pregou foi o Amarildo e o Oswaldo, Oswaldo Uhum. Júnior. Ah, o Júnior O foi Júnior então foi. Foi muito é, forte. Aquilo ali aham. foi um divisor de águas para nós, porque a gente entendeu que, além daquela chapação, daquilo tudo, a gente precisava ser fundamentado. Uhum. E o Júnior trouxe uma fundamentação muito forte ali. E aí depois eu fui e conversei com ele. Ele foi numa reunião, Uhum. depois de um mês e meio. Essa vez ele foi numa reunião e falou: Vou lá na sua casa, essa reunião. A reunião que seria na sexta-feira, madrugada foi no sábado à tarde. Uhum. Quando ele chegou, ele pregando, aquele fogo descendo, do nada ele parou, olhou para aqueles jovens ali. Nossa equipe tinha 24 pessoas, 24, 25. Ele olhou para aquelas pessoas e virou para mim e falou: João, tá vendo essas pessoas que estão na sua sala? Nenhuma delas vão ficar, todas elas vão embora. Talvez uma. Aí eu ouvi aquele silêncio, aquela. É, tipo assim, alguém dessa mesa vai me trair, né, cara? É, Aí todo mundo em silêncio. Uau, passou uma mano. semana, foi todo mundo embora. E a gente tinha vigília marcada do Se outro mês. cumpriu. Se cumpriu em uma semana. Só que eu não perdi minha alegria, Uhum. entende? Continuei e aí começou as agendas, a gente ministrar em várias igrejas. A Uhum. gente começou a receber convites aí para ministrar. E quando foi a última vigília, Deus trouxe uma garotada, tipo, uns adolescentes para perto, mas famintos, já. Uhum. Famintos. E no outro mês, nesse mês dessa vigília, foi quando a gente iniciou a nossa escola do fogo. Uhum. E na época foi através da palavra que o Júnior deu. E ele falou sobre a gente fundamentar isso, tudo que a gente está vivendo ali. E eu passei 4 meses com 100 alunos Uhum. ali, alguns amigos, ministros, assim, que ajudaram a gente ali. Então a gente passou 4 meses treinando essa galera. Aí depois de 4 meses a gente fez uma conferência. Nessa conferência a gente ungiu essas pessoas e abençoou e enviou elas para o propósito delas. Só que aí essa galera ficou comigo ainda mais um ano. Uhum. Que aí depois veio a pandemia e eu Sim. fiquei um ano ali, tipo assim, discipulando eles. Foi uma demanda muito grande, porque, cara, eu me vi antes da pandemia, tipo assim, com muita coisa, com muita gente, eu sozinho, Uhum. entende? E aí Deus enviou uma pessoa que, tipo assim, eu consegui reconhecer essa pessoa e falar assim, cara, essa pessoa que vai me alinhar. Então, com o passar do tempo, eu transicionei, né? Fui para in-house Uhum. e eu sabia que eu não poderia reter, porque ali existiam homens e mulheres que estavam dando tudo, Uhum. entende? O Renan, o Júnior, a Doris, a Bruna. Então, são pessoas que estão entregando tudo, não estão retendo Nada. nada. Então, Isso é nesse verdade. meio dessa transição de um ano ali, a gente teve a Fire no Rio também. A Uhum. Fire, que era aqui, transicionou para o Rio também.
Então, o que a gente fazia aqui, a gente fazia lá. Eu tinha escola aqui e a gente tinha escola lá. E o Paulo, que é um irmãozão meu, liderava. Então, eu sempre estava entre o Rio e aqui. E Uhum. indo em missão para o Rio de Janeiro também, entrando em algumas favelas, pregando sobre Jesus. E vi outra realidade Sim. ali. Porque assim, até como você ficava aqui em algumas favelas do Uhum. Espírito Santo, mais específico em Vitória, a gente até acha que é alguma coisa até ir pra uma cidade grande. Sim. Lá você chegou aí pra quais, assim, favelas lá? Então, aqui nessa época, eu não queria muito entrar em algumas comunidades. Principalmente a comunidade que é do Alagoano, desde que eu saí, eu fiquei 9 anos sem pisar nela. Aham. Entende? Até porque você também não sabia muito bem como seria assim Havia muito retorno. sentimento, muita tristeza, entende? Um Ah, lugar que causou muito, teve muita alegria, mas também teve muita dor, uhum. entende? Então, eu Seus falava, amigos, né, que se sim, via foram. muita memória de coisas que aconteceu, entende? Foi ali no meio também que eu quase morri, entende? Uhum. Dentro de uma operação que teve, eu ajoelhado ali, o Senhor me salvou, Sim. entende? Aquele Aham. monte de morador que saiu filmando e falando, não, eles não vão morrer. É, aquilo ali eu creio que não foi só os moradores, foi o Senhor, a mão do Sim. Senhor sobre nós naquele momento. Então, eu vi muitas coisas ali acontecer. Então, eu não queria. Só que eu comecei a ir em outros lugares, comecei a pregar em outros lugares, até que eu entendi o seguinte, que eu escutei do Senhor falando. Como você quer mudar uma nação, você quer mudar outro lugar se você não muda nem a sua rua? Uhum. Que autoridade você tem para mudar um lugar se você não muda nem a esquina da sua casa? Sim. Então, aquilo que me gerou uma crise. No Uhum. meio da pandemia, isso foi me gerando uma crise. Eu já não queria agenda, eu Uhum. já não queria o ministério, mas ao mesmo tempo, a gente acaba tendo essa vaidade de querer segurar aquilo, entende? Uhum. Que é aí que eu creio que foi um erro meu, sabe? Uhum. Em questão da gente querer segurar algo, sabe? Muitas das vezes eu olho para a história, quando nas escrituras diz em 1 Crônicas 13, quando Davi constrói o carro, aquele carro novo para carregar a arca, sendo Uhum. que não era o modelo correto para Sim. acontecer. Se você olha a história de Davi, você vai ver que Davi, ele muitas das vezes ele perguntava, né? Tipo assim, todas as vezes ele perguntava pro Senhor, é isso? Eu vou fazer isso? Eu vou fazer aquilo? E naquele tempo eu não fiz, entende? Eu sempre perguntei ao Senhor, Senhor, é de sua vontade? Eu Uhum. devo por isso? Então me vi dentro daquela história. Como líder, eu construí um carro para carregar a presença de Deus, sabe? Aham. Que o carro simboliza a velocidade e o boi é a força. Eu queria produzir resultado rápido com a força do meu braço. Sim. Então, quando isso aconteceu, igual na história, Uhum. a gente vê que o Não homem dá muito encosta, certo. não dá muito certo e morre. Então, um líder ele se torna responsável por aquilo ali. Então, Uhum. começou a acontecer algumas coisas que eu me tornei responsável por isso. Uhum. Pessoas sendo feridas naquele tempo, que eu, João, estava sendo responsável por isso, porque eu queria produzir resultados rápidos. Uhum. Sendo que o Senhor já tinha falado, cara, essa transição nova sua é para você morrer para sua vontade. É para você morrer pro seu querer. Ó. Entende? Ó. Então, tipo, entrei nessa transição maluca, irmão. Que, tipo, a gente quer e não quer ao mesmo tempo. Só que diante de um ambiente profético, palavras se tornam sentenças. Eu Uhum. lembro que a gente tava naquelas revival da Uhum. house de 28 dias. Foram 28 dias ininterruptos. De Uhum. cultos ali, entende? Sabe? E eu lembro que teve um jovem que virou para mim e falou bem assim: João, se Jesus te pedir seu ministério, seu relacionamento, você entrega? Eu falei: entrego tudo. Amém. Uhum. Passou um mês, o Senhor tirou tudo. Uhum. Amizade, ministério, relacionamento. Entrei numa crise enorme, Uhum. uma crise enorme. Mas foi um tempo assim que eu comecei a olhar tanto de coisas que precisava ser mudada dentro de mim, entende? O propósito de eu estar ali, entende? De ter uma pessoa que está investindo na minha vida. Uhum. Entende? Onde o Senhor vai tratar o orgulho, vai tratar a vaidade. Porque é como a gente estava aqui conversando antes da gravação, Uhum. que esse é o perigo. Sim. Entende? Quando você não tem alguém que fala na sua vida, não tem alguém que vai te apontar, ó, tá errado isso. Esse é o perigo para a juventude hoje, sabe? De Aham. viver de agenda em agenda, porque a busca dele já não é mais pelo avivador, mas pelo Uhum. avivamento, pelo mover, pelo benefício que o avivamento Sim. dá, entende? Aham. Concordo, cara. A gente acaba, tipo assim, a gente conversou isso essa semana passada, Sim, sobre a gente começar a ser o amante da noiva, né? sim, Tira a noiva do lugar correto, porque
eu vejo assim, sabe? O reino de Deus consiste, de fato, em ajudar os órfãos, as viúvas, Sim. consiste em ajudar o próximo, em ter essa consciência de, por exemplo, do evangelismo, né? Uhum. A gente tem uma frase muito famosa, acho que Charles Spurgeon vai dizer, todo homem ou ele é um missionário ou um impostor, Sim. né? A partir do momento em que a gente acaba trocando nosso sacerdócio, trocando o desejo de Deus, o id em si também, por aquilo que a gente quer fazer como programações, reuniões e tudo mais, começa a ficar sem sentido, sabe? Uhum. A gente começa a fazer tantas coisas para Deus, Sim. são tantas reuniões na igreja, são tantos que o propósito de anunciar o reino. Sim. Eu e o Márcio estávamos até conversando aqui sobre, não preciso falar o nome da igreja, não tem necessidade, mas como que a gente vê, às vezes, igrejas que são extremamente fundamentadas em ensinos Sim. teológicos, tem, sabe, uma história mesmo nisso, Sim. mas não tem uma ação evangelística, não Sim. tem. Perguntar a igreja toda, você falou de Jesus para alguém essa semana? Não. Sim. O propósito em si fica de Sim. lado por conta das programações. Exatamente. E foi nesse lugar que eu me vi assim, eu falei, cara, eu preciso mudar, Jesus tá fazendo algo novo. Hum. Quando eu decidi parar lá atrás, não foi pra poder, tipo assim, fazer um método novo pra poder dar certo. Aham. Porque, tipo assim, igual a gente tava falando, Davi, ele fez algo que deu certo. Funcionou, mas não era o correto. E É, custou muito, custou, cara. entende? Uma vez eu lendo essa passagem, eu tive a breve conclusão seguinte: o reino de Deus não funciona com boas intenções. Sim, Sabe, Davi queria levar através do carro mais rápido, como você mesmo disse, e acho que é Urias, ou usar. né? Usar com a boa intenção, tipo assim, a arca tá caindo. Boa Sim, intenção, vou segurar. sim, Mas a ordem era, não não toca. toca. Então, assim, o reino de Deus não é feito de boas intenções, mas Sim. de obediência. E pode continuar falando. Que você vê, igual você Aham. falou, de usar, a arca tava na casa dele antes. Se Aham. passou 20 anos. Sim, Nada aconteceu. Por quê? Porque eles tornaram a presença comum, é. entende? Não fez diferença. Não fez diferença. Então, quando se Aham. torna comum, perde o valor, entende? Porque Forte. que ele colocou a mão? Porque se tornou comum pra ele, tipo, não. E hoje é o que a juventude faz, hoje é o que muitos de nós muitas vezes faz. Sim. A gente não dá o devido valor, entende? Aham. A presença. O exemplo. É, eu preciso fazer algo primeiro, mas depois eu vou buscar o Senhor, Aham. entende? Eu boto o meu sonho, o desejo que eu quero, as coisas que eu quero, mas o Senhor sempre fica por último. A gente chama Deus para os nossos planos, né? E não Sim, nossos planos até Deus. Cara, isso parece ser algo até assim, meio filosófico e apaixonante para quem olha assim de fora, pô, esses caras sim, estão viajando. Mas a realidade é, cara, que se não for dessa forma, não permane assim, por muito tempo. sim, É o que a gente já viu, assim, olha que a gente é novo, mano. sim, Mas o que a gente já viu de movimentos, de pessoas indo, descendo, e às vezes quanto maior ainda é sim, assim a decadência, é... eu até já trouxe uma vez aqui para essa mesa, não expondo o nome de alguém, mas cantores, por exemplo, como o Gessé, sim, eu sim, não vejo que, tipo assim, às vezes nem é por maldade que o sim, cara caiu, deu uma brecha, mas é porque ele não cuidou, sim, sabe? Porque é muito bonito, é muito favorável a gente se acostumar com um reino muito, o reino de Cristo aqui na Terra muito gourmetizado, sim, elitizado, sabe? Eu já vi quantas vezes assim, de coração, não sei se você já recebeu essa palavra, eu já recebi algumas, mas quantas vezes pessoas chegavam até mim assim, mulheres de Deus, e falam, eu vejo você nos aeroportos, sabe? O seu exatamente. passaporte. Assim, tá tudo bem. Acredito que Deus possa me levar nos aeroportos, acredito, tá tudo certo. Mas não é somente essa linha, e na verdade Sim, isso é só um pedaço, se for ainda. É um sim, pedaço da nossa caminhada, porque a verdade é que muitas vezes para Deus te levantar, ele vai te amassar muito mais ainda do que sim, isso. Assim,
eu não tenho nenhum tipo de crença referente a sucesso. Sim, Sim, você pode fazer sucesso no mundo, mas ao mesmo tempo que a nossa relevância cresce tanto, eu acredito que a nossa devoção deve crescer ainda mais. Exemplo, Deus hoje me deu lá 119 mil seguidores que eu tenho sim, no Instagram. Se eu tenho 119, irmão, eu tenho que ter muito mais tempo de oração, sim, porque senão a gente acaba se perdendo. É sim, nesse ponto, nada contra a Priscila Alcântara, Gessé Guiar, essas pessoas, cada um faz também o que se propõe no seu sim, coração. Mas eu acredito que é por essa falta de cuidado. sim. E, cara, é exatamente isso, porque é, a gente não pode se distrair. Uhum. Se uma olhadinha pro lado, isso pode nos custar tudo. Entende? A gente precisa manter os olhos fixos em Jesus, Sim, sim, sabe? concordo. E valorizar realmente a presença. Tem experimentado isso, entende? Depois que passou isso, passou essa crise interna que eu tive, né, Uhum. ali. E aí foi engraçado, tem uma história que o Renan contou por várias vezes na house, É, que conta aí, eu acho quando... que essa eu não ouvi ainda Essa é não. muito engraçado, cara. Eu aceitei, eu falei com o Senhor, eu tô indo pra esse lugar pra ser transformado, pra ser Aham, treinado, pra aquilo que o Senhor tem pra mim. sim, Então, o erro é eu querer pegar as coisas do passado e fazer no presente. sim, E eu tentei me mover da mesma forma que eu me movia antes da pandemia. sim. Eu lembro que eu Era a peguei, configuração que você tinha, né, é, mano? aconteceu uma coisa no Rio de Janeiro, um desastre lá no Rio, e comprei a passagem e fui. Ah. Auto me enviei, fui. Quando eu cheguei, fui pra poder chegar nessa cidade, me mandaram embora. Eu sabia que eles precisavam de ajuda, só que quando eles me mandaram embora, eu comprei a passagem para ficar 10 dias no Aham. Rio. Aí onde eu fico agora? Eu fui, aí fui para casa dos meus tios, né, no Rio, mas eles tudo estavam viajando. Fiquei 10 dias trancado dentro do quarto lá, porque eu me auto me enviei para um lugar. Eu Uhum. sabia que quem estava me expulsando daquele lugar era o próprio Jesus, entende? E aí caiu a realidade, porque enquanto eu estava lá no Rio, estava acontecendo algo na house. Algo muito forte, as pessoas estavam recebendo. E Uhum. aí quando eu voltei foi aquela Uhum. a zoação, eu ria, porque muitas das vezes a gente quer fazer algo pro Senhor e não é sobre isso. É Ah, sobre você obedecer, sim, entende? E a gente cria isso, o Senhor precisa da gente. Ele não precisa da gente. Ele conta com a gente, mas ele sim. não precisa, entende? Cara, eu acho que a gente se tornou muito, assim, autoritário nas nossas decisões pra Deus e chega a Sim, ser meio controverso, assim, é pra Deus, mas tô fazendo errado. sim, E esse é o segredo, assim, pra mim, da nossa fé em Cristo. Tipo assim, não é que se você tá fazendo algo pra Deus, que só isso basta. sim. Ah, Saul, grande exemplo. Uhum, Foi lá, sacrificou. Não, cara, não adianta você sacrificar, usar, não sim, adianta me ajudar. Porque é muito mais difícil a gente obedecer do que a gente querer agradá-lo. sim, Porque quando a gente quer agradá-lo, a gente escolhe aquilo que a gente quer fazer. Ah, sim. quero fazer isso. Minha filha, mano, eu lembro assim, a minha filha, cara, é muito engraçada, ela me ensina tanto, ela virou uma das maiores ministras de Deus na minha vida. E olha que tem 1 ano e 8 meses. Sim. Eu olho assim para nossas, nosso relacionamento, é cada coisa que ela faz assim, eu falo pra ela, não, não faz. Aí às vezes ela vem, ela me dá um beijo, me dá um abraço, sai de perto, vai lá e faz. Sim. Tipo assim, ela quer me agradar, mas ela não quer me obedecer. É, Sacou? sim. Ela quer deixar o bem, tal, mas é muito mais difícil ela cumprir a ordem que eu dou. E aí é mais ou menos esse caso, de Sim. tipo assim, Deus fala, não, não é isso. E a gente ainda, não, Senhor, pro Senhor, eu não pedi nada a você. Não pedi nada. E, mano, e depois disso, então, você foi pro in-house e E conta aí, pra gente a questão ali do Alagoano, como que surgiu e aí eu isso. tinha uma reunião em casa ainda, com Aham. daqueles 100 que eu falei, ficou tipo assim, uma galerinha lá Tava em rolando casa. ainda, né? Só que só lá em casa, na varanda de casa. Que aí o Renan foi e pregou Lá na, na na, na minha sua sala da minha casa. casa. Aham. E aquilo foi muito forte. Porque ali eu pude perceber quem queria e quem não queria.
Uhum. Só eu queria, ninguém queria. Ou Essa era a seja, realidade. só eu. Só eu. Então, e aí eu fui e conversei com o Júnior mais uma vez, e o Júnior falou, manda Ah, todo mundo embora. Aí de foi a segunda novo. leva, foi embora. E eu falei, eu não quero cuidar de ninguém, quero crescer aqui. Nesse meio tempo, assim, coisa de um mês, Deus enviou 4 pessoas que estão comigo até hoje, Uhum. sabe? Ó. E que tem gerado fruto, esses meninos que estão, desde aquele dia. E a gente começou a crescer junto, começou a beber, começou a sentar na mesa, porque eu amo sentar na mesa. Eu Uhum. creio que um relacionamento ele é construído na mesa, Sim, sabe? sim. A gente conhece Então a quem é quem, né, gente mano? gasta tempo na mesa, lê as escrituras em casa, a gente virava a noite conversando sobre isso. E com isso reacendeu no meu coração, sabe? E ajudar o Alagoano. Uhum. Porque a história do Alagoano sempre foi em volta do futebol. E o Sim. futebol sempre foi o forte dali. Tem um campo, né, É, no meio da comunidade, no alto da comunidade. E aí eu falei com um amigo. Esse amigo, ele foi e ofertou os uniformes, foi e ofertou a chuteira. Foi o Caio da Selfie, né, ele nos uhum. ajudou. E eu sempre ali ajudando, perguntando o que eles precisavam, sempre vendo o que a gente podia fazer. Quando eu fui conversar, passou um ano e pouco depois disso tudo, eu fui conversar com o Júnior, Uhum. que estava no meu coração. E ele foi e falou: por que que você não faz um voluntário day? Uhum. Um dia de ação ali com a galera do In-House, fala com o Renan. Quando eu falei com o Renan topou. Uhum. E aí começou, e nasceu o voluntário day dessa forma, sabe? E aí o Renan foi visitar, e quando o Renan visitou o campo, ele olhou para aqueles muros, ele deu uma palavra, sabe? Estão aqui para reconstrução, sabe? Para reconstruir esses muros, sabe? O que tá acontecendo aqui. Aí falou com o Rafael, que era o líder comunitário, que é o líder comunitário lá, um irmãozão, tá sendo tocado por Jesus. Uhum. Ele falou, Rafael, você vê isso no futuro? Aí o Rafael, não, eu vejo sim. E realmente o Rafael falava para as pessoas como ele via a comunidade, e o pessoal falava, você é maluco, você é doido, isso não vai Uhum. acontecer aqui não. O povo tinha muito negativo isso, entende? Porque Uhum. tantas promessas e Ah, com frustrações, certeza. entende? Foi uma comunidade que passou por guerras, por problemas, por muitas perdas, muitas pessoas morreram. Então eles não tinham esperança. Uhum. É isso que eu escuto dos moradores, sabe? Eles não tinham esperança. E aí eu lembro que o Renan foi, olhou a sede lá, o centro comunitário era todo quebrado. Infiltração, tipo assim, eram as piores coisas que tinha. Sim. E o Renan foi, olhou, beleza. Aí o Renan virou pra mim e falou: não fala nada não, mas a gente vai voltar pra reformar isso. A gente Uhum. foi na sexta-feira, e aí o Rafael passando, a Gleice, né, que é uma das mulheres também que tá sendo tocadas lá, Eu você conheci. conheceu ela, Aham. perguntou pro Rafael o que que tava acontecendo ali. E aí o Rafael foi e falou: não, eles vão vir aí daqui uns meses pra reformar lá. Mais uma mentira, mais uma história. Hum. Cara, a gente foi no sábado, na terça-feira a gente tava com toda a equipe do In House lá, reformando. E aí começou a No grande bom obra. sentido, calou a boca da A Gleice, Gleice né? bem assim, ela Ah. não acreditou. E aí eu lembro que no primeiro dia que a gente chegou pela manhã, os moradores, eles começaram a levar ofertas pra gente. Começou a ofertar um leite, começou a ofertar uma água, começou a ofertar uma comida. E aí a gente pegou e começou a se assustar com isso, porque é uma cultura da Uhum. Liden House, sabe, da gente poder Sim. ofertar. Eu lembro que chegou uma senhorinha, meu filho, é tudo que eu tenho esse leite. Entregou pra gente. E aí o pedreiro, o Bahia, ele falava bem assim: irmão, eu vim pra trabalhar, só tô engordando. Chegava muita comida, era cachorro quente, era carne de panela. A Massa, gente ia cara. A comprar algo, comunidade a comprou a comunidade ideia. comprou a ideia, e um dos pastores da comunidade ali, que ele é de uma igreja, que não é na comunidade, mas ele mora ali, ele falou: João, eu tô conversando com os moradores. E tudo que eles falam é que o que vocês estão fazendo é por amor, não é por dinheiro. Uhum. Engraçado que a gente chegou ali e um dos decretos que o Renan deu pra gente foi o seguinte: não promete nada. Entende? A gente vai fazer aquilo que de pouquinho em pouquinho. Então isso foi um ensinamento pra gente ali iniciar de pouquinho em pouquinho e sem abrir palavra, você precisa aceitar Jesus, que você precisa Sim. disso, que você precisa daquilo. Então, teve um dia que a Gleice mesmo, pô, vocês estão aqui, vocês não oram por mim, vocês não pedem pra orar. Você quer que a gente ore por você, Gleice? Aham. E quando a gente foi orar por ela, ela desabou a chorar. Ah, E ali começou aquele processo dela ser tocada é o ali. inverso, né? Vamos fazer, vamos mostrar e Sim. depois a gente fala. E aí tinha uma mãe que tava com seu filho preso, né? Então a gente falava pra ela falar pro filho dela lá. O modo de ela evangelizar o filho dela era, tipo assim, a gente entregar a palavra e ela entregar a palavra
pra ele. Que massa, mano. Aí, graças a Deus, a gente tá solto, a gente conversou, ela tá feliz. Então, tipo assim, a gente começou a viver umas experiências ali antes do grande dia da ação. Sim, Que aí a gente reformou, ficou um lugar fino, tipo assim, muito bonito. Você eu viu fui como é que lá. Não, ficou? rapaz, tá parecendo a house ali, Sim, é as o padrão, né? Tipo características. assim, Aham. que a gente colocou ali, tipo assim, o Renan é muito excelente naquilo que ele faz, entende? Uhum. Coraçãozão, pastorzão. É, A gente, ele é. e a gente engraçado que a gente tá ali, a gente vivendo isso, e o dia do evento mesmo foi um impacto para a comunidade. Uhum. Porque o que eu escutei de grandes lideranças, até mesmo de dentro da prefeitura, quando a gente ia para pegar o ficha, essas coisas, faz lá não, cara. Aham. Faz em outro lugar, ninguém vai lá em cima, não. A gente E, faz evento ali, dá 15 pessoas. hum, e Deus E a gente surpreendeu. rindo, olhava pros meninos assim, eu ria, eu falava assim, amém. Mas eu fico aquilo que Jesus está falando. Aham. E aí mobilizou 100 voluntários na in-house, médico, dentista. Aí a gente montou um parque kids para as crianças, com futebol de sabão, com touro mecânico. Hum. Teve o corte de cabelo da Donduque, a Donduque levou a barbearia, levou a cadeira, os espelhos para lá. Então, tipo assim, foi tudo com muita excelência. E foi algo que marcou a comunidade. Porque Uhum. quando foi ver, não parava de chegar gente pelas escadas. A galera de cima que não ia na parte alta começou a ir. Tinha gente que mora na região que não subia há 10 anos, subiu. Que massa. Então, teve campeonato de futebol com premiação para as crianças, com times da região. Então, a gente Uhum. fez uma ação que, cara, foi Jesus, foi muito forte. E marcou o coração deles, entende? Uhum. Só que muita gente achava que depois daquela ação a gente ia É embora, acabar. ia acabar. Só que não é isso, era apenas o começo. Uhum. Então, naquele dia a gente viu ali muitos dos ministros que estavam ali, teve uma visão disso, sabe? Da autoridade sendo dada a nossa mão ali para poder caminhar sobre aquele lugar, sabe? Governando realmente ali. Uhum. Então, ali começou um trabalho. Não foi o fim, mas começou um trabalho, entende? Porque, Ó, igual a gente fala de evangelismo, cara, as pessoas elas têm o evangelismo como se fosse uma data, um dia. um Mas isso é evento. todos os dias, É. entende? É a nossa vida, né, mano? Tipo É a nossa assim, vida. essa é uma cultura que, até no Dispersal, que era o projeto lá de Cariacica da Alma Church, que eu sempre trouxe pra eles o evangelismo ele é um estilo de vida, Sim, né? Paulo fala a Timóteo, não deixe de fazer a obra de um evangelista. Se sim, Paulo e Timóteo era um jovem pastor, sim, como que ele fala para um jovem pastor, não deixe de fazer a obra de um evangelista? A sim. obra é para todos, cara. Anunciar Uhum, Jesus sim, através do nosso serviço, que é o sim, que vocês estão fazendo muito bem lá. Claro, quando a gente tem a oportunidade de também falar, sim. né, as escrituras para eles, mas a confiança vem daquilo que a gente é. E a gente, pra você ver que o mais forte, que a gente hoje tem liberdade para falar de Jesus, para orar por qualquer pessoa lá, mas antes eles viram Jesus em nós, É isso. através do testemunho, através da ação. Então, antes de eu falar alguma coisa, Já eles tava tiveram uma vendo. evidência, tipo assim, esses meninos não andam com Jesus, eles caminham com Jesus. Mano, eu oro para que vocês continuem ouvindo o que Jesus está falando lá, Sim, que o projeto continue crescendo sim, e que vocês sirvam mais pessoas. Servindo mais sim, pessoas, vocês vão ainda mais longe. Queria até fazer uma pausa, já estamos quase uma hora de gravação, mano. Mas eu queria muito que você olhasse para essa câmera aqui e falasse como que a gente pode ajudar o projeto, sim. de que forma, o que que vocês estão precisando. Então, como a gente está nessa fase inicial, o que a gente está mais investindo mesmo é no futebol, Uhum. entende? Porque é o que as É, crianças chama, né? ali, o que chama. Então a gente precisa de bola, a gente precisa de um colete, a gente precisa de um cone. A Uhum. gente era 20 crianças há 4, 5 meses atrás. Hoje, de inscrição ali, tem 84 atletas. Uma quadruplicou. Tipo assim, É. é loucura, mas a gente tá ali fazendo, sabe? E o Senhor dando provisão. Tem gente que, igual eu cheguei na house ontem aqui, eu tomo 2 bolas de presente. Uhum. Então, a gente tem precisado disso, sabe? Sim. Pra conseguir dar continuidade. Tem Pix também, mano? Se puder falar o Tem um da seu. É. comunidade, que é o da comunidade, aí eu posso deixar Sim, pra sim. você Beleza, eu coloco lá. escrever. E, cara, eu fico feliz de ter batido esse papo com você, assim, mano. É engraçado e lindo de se ver, Sim, assim, toda a jornada, como Deus vai cuidando das sim, coisas. Até quando você saiu, quando você voltou, depois ele continuou cuidando, te direcionando pro caminho certo, que não era só sim, sobre fazer, mas fazer o que ele tava falando. sim.
E foi uma honra, mano. Se você Sim, quiser foi um deixar uma prazer. palavra também pra galera ali, eu deixo pra cá ó, Sim, uma palavra que você poderia deixar cara. pra alguém hoje. O que mais arde no seu coração. Cara, o Senhor tá aí, tá disponível, entende? Uhum, Se você que tá vendo esse vídeo acha que você não tem força pra voltar, eu posso dizer pra você, é hora de voltar pra casa, sabe? uhum. Que o pai que me abraçou dentro daquela micareta tá de braços abertos esperando por vocês, Amém. sabe? E É isso. eu creio nisso, sabe? Eu Amém, creio cara. nisso que vai vir uma onda de salvação. Existe muitas pessoas que precisam ser tocadas por Jesus. E a melhor forma da gente ser tocado, dessas pessoas serem tocadas, é ver Jesus em nós. A gente não ser a gente não transmitir uma notícia, mas ter uma evidência, Amém, sabe? cara. É De que a isso. gente anda com ele, de que a gente está Essa é com a ele. profundidade, irmão. Sim, Obrigado mais uma vez. prazerzão. Foi Te incrível esse agradeço, foi muito podcast. bom. Parece que quando começa já tá acabando, Sim, mas, mano, louvo a Deus pela sua vida. Pessoal, se vocês querem ajudar o projeto, eu vou deixar aqui embaixo o linkzinho, deixar o Pix também. É uma comunidade que eu fui lá, eu vi a realidade, todo o valor está sendo revertido. É um missionário basicamente em tempo integral ali. sim, Falando basicamente porque até o tempo integral eles têm horário, né? Ele não tem sim. horário. Da meia-noite ele tá lá no campo com os moleques De de madrugada, amanhã. madrugada e mostrando Jesus através da vida deles, tá Sim. bom? Deus Deus abençoe. abençoe. Até o próximo episódio.